Daqui a pouco chega o Dr. Plácido Menezes, que vai fazer a live aqui com a gente. Vamos explicar um pouquinho sobre como essa parte da respiração pode interferir na nossa saúde e atrapalhar aí a questão da endometriose, infertilidade, entre outras coisas mais, né? Conta pra mim, quem respira de boca aberta? Quero saber. Olá, Olá, boa noite, tudo bom? Dr. Plácido na área. Quem conhece o Dr. Plácido já? Ó, a doutora Adriele também falou. Falou o quê? Você respira com boca aberta ou você dorme com os dentes assim, ó? Conta, conta. Ó, arroz da placa. Olha aí. Vamos lá. De boca Isso. aberta, Aná. Meu marido diz que ela. A Edi diz que o marido dela falou que ela ronca. Tudo isso é um problema, né, doutor? Mas nós vamos falar sobre, né? Vamos falar assim. Você vê um mal inocente, né? Que muitos não prestam atenção e isso vai levando a vários déficits. E as pessoas às vezes perguntam, mas o que tem a ver o dentista com endometriose, né? Pois é, né? E quem dirá o ginecologista saber disso também, né, não? Nossa, eu enfrento algumas dificuldades aqui por conta disso. Mas é aquela Complicado. velha história, né? As pessoas não pensam no todo, pensam no fator individual, né? Exatamente, a gente é um todo, né? Por isso que acho bem importante a gente trazer esse assunto aqui para dizer. Mas vamos pontuar por partes, assim, para as meninas entenderem, apesar de que todos, né, levam para o mesmo problema, né? É, mas tem a questão da respiração de boca aberta, a mastigação unilateral, a questão do ronco e o tal do bruxismo, né? Mas vamos falar primeiro do quê? Da mastigação. Eu vou começar pela Da respiração para entender o respiração. que é isso. Você aprendeu Tá, vamos lá. direitinho, hein? Você olha, você tá craque, hein? Ó, Caramba. Olha pessoa só, estuda, né? Tá pensando o a quê? primeira, se eu não me engano, quer ver? Deixa eu até olhar aqui uma coisa aqui, eu vou te falar. A primeira que a gente fez, eu acho que foi em 2016 que a gente se conheceu, não foi? Em São Paulo. Nossa, eu nem lembro. Eu sou péssima para data. Eu tenho tudo registrado, mas não E, tenho data de eu nada. acho que foi em 2016. Quer ver? Deixa eu só falar aqui. Não. Não? Foi coincidência. Eu tô olhando Não, aqui não foi porque em eu 2016, porque foi em 2015 que eu comecei as mudanças. Eu abri o grupo, acho que foi lá no início do grupo, né? foi, 2018, eu acho, foi. talvez. A É. gente foi lá naquele hotel, no hotel de Ibirapuera, né? É, exatamente. A gente fez uma live bem legal lá, que tá lá no YouTube até hoje. Vamos lá. Mas vamos lá. O pessoal está entrando aqui, deixa eu já explicar. O que, que acontece? Qual que é o fator primordial para o corpo humano e que a maioria das pessoas, tanto leigas ou mesmo na área da saúde, esquece? É o fator respiratório. O déficit respiratório é porta aberta para várias doenças. Aqui, independente da religião de cada um, eu vou explicar uma coisa. Respirar pela boca é bíblico. Ah, mas como assim? Em Gênesis, logo no começo, né? E soprou nas narinas de Adão e tornou alma vivente. Ele não soprou na boca de Adão, ele soprou nas narinas de Adão. Hum, Então, a narina que foi feita para respirar. A função do nariz é filtrar o ar, equalizar a temperatura através dos seios da face, né? Nós temos uhum. aqui os seios da face, aqui nós temos os seios traseiros, seio da face, seio da face. Então, essa função do seio é de equalizar a temperatura. O problema é que quando você não respira pelo nariz, ou respira misto, o que é um misto? Eu respiro pelo nariz, mas quando a gente está avaliando aqui, a gente vê que não. É uma respiração mista, respira pelo nariz e pela boca. Esse é Uhum. a grande maioria e não percebe. E existe aquele que já não, já é um respirador bucal constante, que é o tempo inteiro de boca aberta. Né? Então, o que acontece? Bom, ali começa o nosso primeiro déficit. Por quê? Quando respiramos pela boca, nós temos uma queda de 40 a 50% no nível de oxigênio. Basta quem está aí agora assistindo live fazer um teste, respirar fundo pelo nariz e respirar fundo pela boca.
a captação diária é muito menor. Faz o teste aí, me fala se vocês conseguem constatar essa veracidade que o doutor está passando aqui pra gente. Isso já mostra. Então, você causa um déficit, vamos para equalizar aqui 50%, certo? Então, 50% do nível de oxigênio, o que faz? Olha só, durante o dia, o que a gente tem? Acaba criando ansiedade e agitação. Por quê? Para você se mexer, você captar oxigênio. Olha a ligação, mulherada. Isso. E aí você agita. Então, esse déficit de oxigênio durante o dia já vai causando uma deficiência. Tá? Principalmente você que está ali fazendo um tratamento, está malhando, está se cuidando, fazendo caminhada, respirando pela boca, você está cada vez mais gastando o que não poderia. Entende? Porque o organismo, gastando o quê, por exemplo? Batimento cardíaco. Porque você está tendo que compensar a respiração para aumentar a frequência e aumenta o batimento cardíaco. Isso força o seu coração. Ah, mas o que eu estou gastando? Você está gastando muita coisa. Porque você está forçando os seus vasos sanguíneos, você está fazendo movimentos desnecessários que deveria na parte interna. Ah, mas como assim? Vamos dar um exemplo para vocês que estão aí assistindo. Independente de estar dormindo, estar acordado, vamos fazer uma conta. Eu vou inventar, porque a conta é diferente, sabe? Vamos supor que você precisa de 1 litro por minuto de oxigênio para sobreviver. Na verdade, a gente precisa de mais de 1 litro, mas vamos supor, 1 litro. Suponhamos que cada pulmão caiba 250. Então, 250 ml em cada pulmão. Você respirando pelo nariz, 250, 250, 500. 250, 250, mais 500. 1 litro. Bom, consegui sobreviver por 1 minuto. Só que, quando você respira pela boca, eu não falei que você tem um déficit de 50%? Então, você vai ter que respirar quantas vezes pela boca? 4. Porque você só tem que Dobrado, né? Então, você aumentou sua frequência respiratória. Consequentemente, começa a sair em desequilíbrio com a frequência circulatória, com o batimento cardíaco. Então, isso, de dia, você não percebe. À noite, isso já começa a causar déficit. Porque mesmo ali, quando você está dormindo, no sono, o sono, tem muitas pessoas que confundem. Acho que o sono é um só, não é. O sono são fases. Alguns autores dividem em 5, outros em 4. Então, nós temos muitas pessoas hoje ficando muito na fase 2 do sono. Fase 2 do sono, você não produz hormônio. Fase 2 do sono, você só está com a melatonina. Mas a fase 3 e 4, que é a fase profunda, né, você está produzindo hormônio esteroidal. Opa, olha a endometriose aí. Ou seja, a respiração afeta a qualidade do sono, que consequentemente piora o quadro da doença, ou não deixa você melhorar, por mais que você faça, né, tenha um estilo de vida considerado saudável, com alimentação e tudo, mas se você chega à noite, tem esse problema que atrapalha, na verdade, a qualidade do sono, né, acaba meio que, tipo, mas por que eu não melhoro? Por que não sei o quê? Então é todo um conjunto, não adianta fazer uma coisa ou outra só, né? Precisa avaliar o todo. E os déficits acontecem porque os hormônios esteroidais, eles são produzidos no sono profundo, fase 3 do sono, fase 3 e 4. Se você fica na fase 2, você não produz hormônio esteroidal. E aí, com isso, você acaba desregulando a sua hipófise, que é o centro controlador da produção desses hormônios. Entende? Então, isso a gente está falando só de respiração. Sem contar a higiene do sono, com luminosidade, que eu explico para os pacientes. Você tem que, por exemplo, saber e fazer a higiene do sono desde as 8, 9 horas da noite, para você diminuir a luminosidade, para a pineal começar a produzir melatonina, para você dormir e aí começar a produzir os hormônios. Nosso corpo é justo e perfeito, entende? Então, de repente você não produz melatonina também o suficiente, não só pela questão da higiene do sono, porque tem muita gente que faz higiene do sono, mas aí chega à noite, ainda tem essa questão de respirar com a boca, o ronco, o bruxismo, que vem de toda uma tensão do dia que é descarregado ali à noite, né? Então, tudo isso interfere de fato na nossa saúde. E o sono, a melatonina, eu falo que é o maestro de todos os outros hormônios. Né?
E você não chega na fase de produzir ele como deveria também, para equilibrar todos os outros hormônios. Então, isso é super importante e ninguém fala isso pra gente, Não, né? não fala. Não fala, você sabe por quê? Esse assunto é muito debatido no segundo ano de faculdade de fisiologia, tanto na odontologia como na medicina. Uhum. E aí vai ter na formação, os profissionais vão se esquecendo da base fundamental, que é o funcionamento do corpo humano. Uhum. Então, tudo que a gente está falando não inventou a roda. É o estudo do corpo humano. Sim, faz parte da fisiologia, né? Tipo... Do corpo humano. Uhum. Então, por isso que a odontologia pode ajudar muito nessa questão da endometriose, porque, olha só, vamos imaginar quem está assistindo aí. Aí não dorme bem, aí respira mal, tem um micro despertar neurológico, por quê? Você não acorda, mas você que está aí, que se mexe na cama, pronto, mexeu na cama já é um sintoma de respiração mista ou bucal. Mexeu na cama. Aquele sono aí, agitado também é aquela, né? Traz aquela questão que a gente precisa abordar também, que é a necessidade de respirar melhor. Você, né? Eu, tipo, eu deito do lado da cama e do lado eu fico, assim, eu não me mexo. Do jeito que eu durmo, eu acordo. Eu falo que eu não estrago nem o lençol, assim, não desarrumo nem o lençol. No dia seguinte a cama tá, né, perfeita. Isso é um sintoma. Isso já é um sintoma. Então, eu fiz a gente mexe na taquigrafia para ver como que a pessoa se mexe muito na cama. Mexeu muito na cama, já é queda de saturação, queda de absorção de oxigênio. Desaturou, vai aumentar o batimento cardíaco para compensar. Nesse aumento de batimento cardíaco, tira você do sono profundo. Aí você desperta a fase 2, não produz hormônio. E o que produz de uma forma irregular. E geralmente, por conta, aí é você que já entra em detalhes, a parte alimentar vai influenciar. Por quê? Uma pessoa que é rica em carboidrato, que não se cuida, que não se alimenta corretamente e já produz errado os hormônios, ela vai ter, por exemplo, uma coisa chamada aromatização, uma produção elevada de estrogênio, assim como também alguns alimentos promovem, por exemplo, soja, leite de soja, promove o aumento do estrogênio. Aumentou o estrogênio e a progesterona está baixa, consequentemente você vai ter cólica, você vai ter... Alimenta a doença, de fato, também, né? A endometriose é uma doença predominantemente estrogênica. Então, né, não adianta só eliminar alimentos que têm estrogênio. Precisa ver da onde está vindo essa predominância também. E nem sempre está na alimentação, né? Nós temos fator genético, tá? Familiar. Uhum. Mas uma das coisas que influencia isso ao longo do tempo é esse desequilíbrio. Sim, mas então, o fator genético é aquilo que eu falo, é igual as doenças consideradas aí, enfim, genética, que passa de pai para filho e tal. Não é o caso da endometriose, tá? Isso não é uma regra. Mas, enfim, a gente só desenvolve essas doenças, né, que vêm de gerações, de acordo com o nosso estilo de vida também. Né? O meio ambiente que a gente vive. Então, se você tem uma predominância estrogênica e aí os seus hábitos não são adequados, consequentemente você vai ter isso. E olha, hoje a gente vê demais isso, porque influencia as outras questões. Por quê? Alimentar nem se fala, né? Que é demais. Né? Hoje você percebe em homem, eu acredito muito no fator da cerveja, um dos fatores da cerveja, porque, por exemplo, quando a gente era criança, a gente via 4 marcas de cerveja: Skol, Brahma, Antártica e acho que Kaiser. Hoje, você vai no mercado, tem aquele mundaréu de cerveja. E aí, o que acontece? É carboidrato. Carboidrato, e muitas vezes carboidrato foi feito de algum cereal que foi, vamos viajar aqui um pouco, mas geneticamente modificado para melhorar a produção. Então, o que acontece? Isso vai provocando isso. A gente está vendo muito isso em homens hoje. Homens com ginecomastia, muita barriga, entendeu? Então, esse efeito, às vezes a mulher acha que é só nela, mas às vezes a casa está com esse problema. O marido está com esse problema, as crianças estão desenvolvendo esse problema por conta do fator alimentar, do respiratório. É uma conjuntura de desequilíbrio. Você ouviu falar que um avião não cai por um motivo só? É uma somatória. Então, elos que vão se formando e vão derrubando. Assim também a endometriose.
E isso a gente está falando de um fator primário, a gente ainda vai avançar muito e mostrar as outras coisas. Mas esse já é um fator primário que já começa a provocar um desequilíbrio nos hormônios. E olha só, os hormônios não têm uma função só. Por exemplo, eu não engravido, mas eu tenho progesterona, eu tenho estradiol. Então, o que acontece, por exemplo, a progesterona, que na mulher estrogênica ela está mais baixa, a progesterona é um potente anti-inflamatório. Ela é o que inibe aquele crescimento, o aumento volumétrico do útero. E por que esse útero está aumentando? Bom, o aumento volumétrico é um sintoma de inflamação. Na inflamação, nós temos algumas coisas que provocam inflamação. Nós temos um trauma químico, físico ou biológico. Né? Então, para você formar uma inflamação, você tem que ter um trauma. Primeiro ponto. Depois nós vamos discutir uma questão do trauma bacana que a gente desenvolver. E aí depois nós temos a questão de o anti-inflamatório não agir. Aí inflamou, os sinais da inflamação é dor, calor, tumor, rubor e perda de função. O que é esse tumor? Aumento volumétrico. Então, está ali a inflamação. H. mole e pedra dura, tanto baixo até que fura. Inflamando, usando anticoncepcional. Usando anticoncepcional, deixou de produzir progesterona, menopausa química. Menopausa química achata os hormônios hipoficiários, tem um achatamento. E aí você não vai produzir testosterona, que testosterona também é anti-inflamatório, enfim. Afeta tudo, né? Porque você desliga um sistema hormonal do organismo, são mais de 60, tudo interligados ali. Você para de produzir um, a pessoa acha que toma anticoncepcional de progesterona, ou enfim, não é progesterona. Progesterona é que seu corpo produz, tá? O anticoncepcional tem progestina, que é um hormônio sintético que desliga o teu natural para colocar o sintético no lugar. E aí, consequentemente, você desliga todos. É como se fosse o anticoncepcional, eu falo que é uma chave geral de casa. Né? Então, progesterona é a cozinha, o estrogênio é a sala, a testosterona é o quarto, T3, T4 são hormônios também, são lavabo, entendeu? E assim vai. E aí, quando você toma anticoncepcional, pá, você desliga tudo, simplesmente isso. Né? Então, o organismo inteiro é afetado. Por isso que nada se trata com hormônio sintético. Não trata nada, nem endometriose, nem mioma, nem teratoma, nem ovário policístico, nada, absolutamente nada. Né? Sabe o que acontece? É porque, assim, aí cai naquela recorrência, é o fisiologismo. Os médicos, não criticando a classe médica, mas quando você investiga um paciente, você demora na investigação, você começa a enxergar esses fatores interligados. E muitas vezes a consulta é muito rápida. E por que passa anticoncepcional? Para bloquear a progesterona estradiol. Pronto, bloqueou, tudo bem. Mas se fosse assim, eu não preciso de progesterona, eu não preciso de estradiol. Vamos lá, estradiol é um potente anticoagulante. Por exemplo, a gente sabe disso, quem toma anticoncepcional à base de estrogênio pode ter trombose. Porque perdeu o efeito anticoagulante. Já a progesterona já é coagulante, um antagonista do outro. Então você perde essa orquestra, desafina. O anticoncepcional vai desafinar. Entendeu? Então, isso vai dar consequência. Mas, puxa vida, o que um dentista está falando isso? Bom, vou contar para vocês. Esses hormônios que param de ser produzidos afetam diretamente a tireoide para se formar a calcitonina, que é o que segura o cálcio no osso. Então, o que acontece? Parou a progesterona, parou o estradiol, testosterona, diminuiu, achatou o eixo hipofisário, consequentemente, você vai desenvolver uma propensão a uma osteopenia no futuro. Nós temos aqui o PTH, que é na paratireoide, e a calcitonina, que é na tireoide. A calcitonina segura o cálcio no osso, osteoblastos, como neoformação óssea. Osteoclastos, o PTH, tira cálcio do osso. Nosso corpo trabalha por antagonismo. Um acelera e o outro desacelera. Tudo no nosso corpo é assim. Nossa fisiologia é assim. Deus foi perfeito. Então, a gente pede exame, quando a gente vê, só o PTH, porque o PTH não depende do hormônio esteroidal. Já a calcitonina depende. Então, você pega uma calcitonina muito baixa e um PTH do nível médio acima. Então, consequentemente, vai aumentar o nível de cálcio no sangue. E ao longo da vida, essa mulher vai ter uma osteopenia. E onde que a gente percebe mais a osteopenia?
na boca. O dentista esquece de avaliar. A gente começa a ver perda óssea, começa a ver perda óssea na boca. Opa! Começa a investigar. Viu perda óssea na radiografia panorâmica? Você já começa a investigar e perceber que essa perda... E a própria bula desses anticoncepcionais, né, vem dizendo. Então, assim, o filme de terror do que pode acontecer na sua vida tomando essas porcarias, tá escrito na bula. Tá lá. É um Entendeu? Fato contrato que que uma hora ou outra vai acontecer, né? é um contrato que você assinou e você está tomando. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, assim, com relação à respiração, ok, tem solução. E aí tem o agravante do ronco também, né? Porque tem gente que só respira com a boca aberta, mas não ronca. Mas aí vem a questão do ronco também. E o que que isso interfere, né? Vamos O lá. que isso tem a ver? Olha só. O problema é que é o seguinte, respirou pela boca, ao longo da vida, você vai perdendo tonicidade na musculatura. E músculo não é só músculo estriado. Você tem a musculatura lisa, da orofaringe e da nasofaringe. Então, quando você respira pelo nariz, você joga pressão, que é uma subpressão, você tonifica essa musculatura. Quando você respira pela boca, você não precisa fazer força. Você fica assim, ó. O ar entra, porque a pressão atmosférica empurra o ar. Então, não tonifica. Então, você começa ao longo da vida criando flacidez na musculatura. Nessa musculatura, nessa musculatura, nessa musculatura. E afeta nessa o musculatura. organismo como um todo, né? E o ronco, ele pode ser, a gente tem que investigar muito. O ronco, muitas vezes, tem colegas que às vezes não sabem diagnosticar. O ronco pode ser vibração aqui da úvula, pode ser vibração dessa região, tá? Pode ser nasal, a pessoa pode estar fungando e puxando pelo nariz e os cornetos vibrando porque estão edemaciados. A, a, a glândula também pode estar aumentada e aí passa, vibra. Então, é uma flacidez. O problema, o ronco, é auditivo. O problema é que muitas vezes a pessoa não ronca tão forte, mas ela tem apneia. O que é apneia? Parada respiratória. E aí começa a diminuir a passagem de ar. E também nós temos um outro problema. Quem respira pela boca, a língua está para baixo. Como que a gente diagnostica? Papadinha, que é papada, que é muito grande, não é só a gordura, é a língua que desceu. O lugar da língua é aqui, no céu da boca. Aqui que é o lugar da língua. Só que quem respira pela boca, a língua fica baixa para passar o ar. Então a língua fica baixa e posterioriza. Com isso, diminui a passagem de ar, diminui a oximetria, diminui o nível de oxigênio. Então é como se você começasse a estreitar. E aí você diminui a oferta de oxigênio do seu corpo. E aí começam várias questões. E uma outra que poucos dentistas, pouco médico, então nem vai saber disso. Que a pessoa que respira errado, consequentemente mastiga errado. Por quê? Porque a respiração bucal, para você não engasgar, por um lado tem que passar o ar, por outro lado tem que passar a comida. Então você acaba mastigando mais um lado. Pode ver todo mundo que está assistindo aí, a maioria. Pode prestar atenção se o seu lado da face com um lado, você não está mais assim, ó. Agora, quem está aí me responde. Quem respira e tem a consciência de que respira com a boca aberta? Ó, me conta. Sabe Quem uma coisa? respira, levanta a mãozinha, respira com a boca aberta. E um teste aí para vocês fazerem. Vocês estão me vendo aqui? Uhum. Olha só. A simetria do meu óculos e minha sobrancelha. Geralmente, quem respira errado, mastiga errado, o rosto vai estar um pouco mais assimétrico. Então, a sobrancelha, um lado vai estar maior do que o outro. Vai estar mais levantado. Por quê? Começa a desenvolver... Quem desenvolve o osso é músculo. Então, você começa a trabalhar mais um lado, começa mais um lado, e aí o crânio começa a desenvolver a parte óssea um pouquinho mais assimétrica. Aí, todo mundo aqui, quem tiver esse problema, levanta a mão. Olha só. Ah, vou tirar uma selfie. Ah, tira do meu lado. Tira a foto que o meu lado direito é mais bonito ou o lado esquerdo é mais bonito. Gente, acho que todo mundo respira de boca fechada aqui e todo mundo tem a simetria perfeita. Porque ninguém está levantando a mão, ninguém está falando nada. Tá tudo ótimo, então. Isso é perfeito. Então, a gente vai deixar para abordar na próxima live, quarta-feira que vem, às 8h30 da noite, essa questão da mastigação unilateral para vocês entenderem o que é. E com relação... A Adriana falou que respira de boca aberta.
E com relação à respiração de boca aberta, eu também estava assim, e isso eu fui alertada pelo meu marido, que eu durmo, eu não sei. Porque durante o dia eu não respiro de boca aberta. Aliás, eu tenho desespero, não consigo nem colocar aquele negócio na boca snorkel, né, que chama, para mergulhar, porque eu tenho pavor de respirar de boca aberta. Mas à noite eu respirava de boca aberta. Aí, né, Dr. Plácido, salvador da pátria, ó, um aparelhinho simples, gente, que é investimento de vida. Pronto. Resolveu meu problema. Não respiro mais de boca aberta. A live vai ficar gravada, Adri. Ó, a Nath é exatamente assim. Então, assim, a gente tem meia hora de live toda quarta-feira. O Dr. Plácido está aqui à disposição para esclarecer todo mundo. E isso é extremamente importante, que vocês tenham ciência disso, principalmente da respiração. Então, a gente começou a abordar esse tema hoje e a gente vai dar continuidade para falar da mastigação também e dessa questão dos dentes que muita gente pergunta e questiona também, de implante, de canal, enfim. Vamos falar sobre isso, porque a saúde, quando dizem que começa pela boca, não é só alimentação, né, doutor? Verdade, é verdade. E ó, às vezes a gente tem conflito com alguns colegas, mas assim, quem coloca o aparelho e começa a aprender a respirar pelo nariz e dormir melhor, pula o ciclo menstrual, diminui cólica, para a cólica e tira TPM. É mágica? Não. É respeitar o organismo. Eu vou te contar uma coisa rápida, que já está quase no fim. Eu tive uma experiência muito forte ontem, de um casamento. Foi restaurado por conta disso. Por quê? A paciente estava depressiva, cólica, TPM, não tinha contato muito com o marido. E aí apostou no tratamento, começou a fazer o tratamento com 20, 30 dias, é outro tratamento. Por quê? Ela saiu de uma depressão, porque melhorou o nível de testosterona. Testosterona é antidepressivo também, não é só libido. É anti-inflamatório, é antidepressivo. Energia de vida, né? Vida. Então, assim, E eu não fiz mágica. Eu não fiz mágica. Aí você vai no médico e fala assim, você precisa repor hormônio. Não, não precisa repor nada. Antes de pensar em hormônio, modulação hormonal, enfim, tem muita coisa a ser feita, né? Porque também não adianta nada. Você vai lá, tá bom, o doutor passou progesterona, testosterona, ok. Mas se você continuar tendo uma má qualidade do sono, respirando de boca aberta, roncando, apneia, bruxismo e tudo mais, acabou, não adianta nada ficar passando hormôniozinho durante o dia. Você está gastando dinheiro. E continua acabando com a saúde, né? Estão perguntando aqui uma coisa, só para para quem precisa de aparelho, qual o material do aparelho? Bom, esse aparelho, ele é metal e acrílico junto, porque ele tem uma função, tanto do metal como do acrílico. O acrílico para trabalhar a musculatura, o metal para estimular, dar estímulo nervoso. Aí, tá, não babei, mas tirei. Aí, então, o metal vai posicionar ali. Mas é assim, o nosso tratamento não é simplesmente o aparelho, tá? A gente usa o aparelho. Aqui, quando o paciente vem presente, a gente usa ozônio também, que ajuda muito, né? E suplementos para o sono. O suplemento do sono, no início do tratamento, ajuda, não é medicamento, é suplemento para ajudar a ter sono profundo, entendeu? São alguns minerais, uma melatonina leve com zinco e selênio, para ajudar a qualidade do sono. Isso não tem que usar a vida toda? Não. Mas no início... É temporário, né? Para estimular seu organismo a produzir naturalmente, gente. Ponto. É simples assim. Agora... É como se o carro tivesse pegar no tranco, empurrar o carro, pegou no tranco, acabou, não fica dependente. A pessoa está perguntando aqui, Alice, e quem usa a placa de contenção? Esse aparelho ele serve como placa, ele faz um efeito melhor do que a contenção, tá? Eu sou ortodontista, então porque a placa, na verdade, ela não age na causa, ela só previne que você trinque seus dentes. A placa, é como se só esse fio aqui e o acrílico no céu da boca para segurar a movimentação. Mas por que movimenta? Porque está mastigando mais de um lado que do outro. Desequilíbrio de força. Começa a ter desequilíbrio entre essa musculatura com a língua.
E esse aparelho, através do tratamento, você vai reequilibrar essa musculatura. Então, um tratamento que a gente precisa equilibrar um pouco os primeiros 3 meses, depois é tranquilo. E a nata, mas ó, posso falar, depois que você começa a usar, você nunca mais para. Eu uso há anos, desde que eu conheço o doutor. Fiquei um tempo sem, porque meu cachorro fez o favor de comer. E assim, eu sentia muita falta e pedi socorro pro doutor Plácido de novo. Mas a Ana tá perguntando aqui que ela tem desvio no nariz que prejudica a respirar, né, por ele. E no caso, se ela teria como resolver esse problema com o aparelho, com esse aparelho. É assim, Nath, deixa eu te explicar. Por que se desvia o septo? Nós temos pacientes aqui que já operaram 2 vezes o septo. Por que desvia? Céu da boca, perdão. Assoalho do nariz, céu da boca. Aqui você está o septo. Quem respira errado só mastiga de um lado. Então você desvia a maxila, aí o septo desvia e aí ele obstrui um pouco. Então, o aparelho ele vai te ajudar, porque o que o aparelho vai lhe ensinar a respirar pelo nariz, com o tempo, não é da noite para o dia, você vai melhorando essa questão. Vai corrigindo, né? Porque o osso ele é remodelado, o organismo remodela através do trabalho muscular bilateral. Entende? É uma correção, né? Então, eu tenho alguns casos assim. Eu tenho um caso que eu consegui tirar da cirurgia, como tem casos que era muito obstrutivo, precisou fazer a cirurgia. Mas, independente disso, já começou a usar o aparelho para melhorar o pós também, né? Porque respirar pela boca inflama a corneta. Então, você voltando a respirar pelo nariz, você desinflama os cornetos. Então, você melhora a passagem de ar. Entendeu? Ali está perguntando qual que é o nome do aparelho, doutor. O aparelho é o RFA. Tá? RFA. Mas, gente, ó, posso te falar? Se você não encontrar, porque assim, eu moro aqui em São Paulo e não encontrei ninguém que fizesse esse aparelho. O Dr. Plácido faz consulta online. Se for o caso, e se realmente você tiver a fim de investir na saúde nesse aparelho, ele vai te dar uma indicação de uma clínica para estar fazendo o 3D lá, né? Para poder mandar para ele. E ele faz a confecção do aparelho por lá e envia para você. Eu recebi o meu via correio. Vou até contar uma engraçada. Chegou hoje. Isso aqui ó, é um modelo 3D. Isso aqui foi de uma paciente de Brasília. Uhum. Eu atendi a paciente à distância, confeccionei o aparelho e mandei para ela. Hoje, eu não abri ainda, porque vou fazer um vídeo amanhã. Chegou um 3D, adivinha de onde? Portugal. A gente vai fabricar o aparelho e despachar para uma biomédica lá usar o aparelho. A Lu está perguntando se tem como usar o aparelho sem passar por consulta. Passa por uma consulta com o Dr. Plácido, ele vai conversar com você, vai te indicar a clínica para fazer o 3D e aí você confecciona o aparelho. Luciana, é assim, ó, isso aqui é feito sob medida. Tá? É um tratamento individualizado. Então, a gente precisa avaliar para ver se você precisa dele realmente. Precisou dele, a gente pede para você fazer um escaneamento digital. Esse escaneamento, eles mandam um arquivo, a gente imprime. Isso aqui é um modelo impresso em resina, 3D, numa impressora. E a gente imprime, confecciona e envia para você. Tá? Mas a gente dá o acompanhamento. Vai o suplemento do sono, né? Vai as orientações que você tem que fazer, porque assim, o aparelho por si só é uma coisa. O aparelho, mas o suplemento e as orientações é o que vai acelerar o processo, ser mais rápido a sua melhora, entendeu? Lu, entre em contato com... Bom, Lu, você pode me mandar no WhatsApp perguntando o contato do Dr. Plácido, eu vou passar o direto dele. Ele pode brigar comigo, eu não vou passar o da secretária não para marcar na clínica. Eu vou passar direto do doutor. Pode entrar em contato no meu WhatsApp, eu passo o telefone do doutor, vocês entram em contato com ele e resolve tudo com ele. E aí, na quarta-feira que vem, você pode, doutor, a gente voltar a falar da mastigação, que isso é fundamental também, dessa questão do bruxismo, que é importante, e que tudo realmente afeta o nosso organismo, né? É até bom, porque senão fica muita coisa, muita informação, e as pessoas ficam perdidas, né? Aquela vez a gente ficou aqui 1h30, né? Então, é legal a pessoa começar a entender gradativamente. Então, primeiro o fator respiratório, né? Já começou a introduzir uma mastigatória, e aí ela vai assimilando isso durante a semana, e vai se perguntando. Pode ver todo o que sofre com endometriose, pode prestar atenção, dorme mal, sono raso, fase 2, mexe na cama. E muitas vezes eu pergunto para a pessoa, você dorme bem? Ai, durmo super bem.
e acorda disposta? Não, acordo cansada. Então não dorme bem, caraca. Simples assim. Quantidade Agora, não é qualidade. exatamente. E dormir profundo também não, né? O que você tem que avaliar é se você acorda com disposição. Quem dorme bem, acorda com disposição para correr uma maratona no dia seguinte. É verdade. E uma outra pergunta que passou aqui, também só falando a nível de aparelho para correção dos dentes. Invisalign. Desculpa, eu vou falar o nome mesmo, mas é disruptor endócrino. Eu tive duas mentoradas que depois que começaram a usar, ainda não tinham endometriose sob controle, estavam no processo e começaram a menstruar sem parar. Então, cuidado com o que vocês colocam na boca de vocês também. Tá? Eu vou explicar o porquê disso, vou explicar. Uhum. O que acontece? Eu uso esse aparelho para várias coisas. Bruxismo e tudo mais. Eu não gosto de usar placa. Okay. Alinhador, o Invisalign é um alinhador. Em alguns casos a gente usa. O que acontece? Já foi feito estudo, não só do Invisalign, qualquer alinhador. Ele estimula você a apertar. E você começa a perder um pouco de selamento labial. Então você tem uma placa que está grudada, justaposta no dente, e isso você aumenta a mordida um pouquinho. Então você abre um pouco a boca. Aí você inconscientemente, passivamente, começa a respirar pela boca. Respirou pela boca, queda de oximetria, diminuição de produção hormonal. É que a propaganda disso é tão forte, porque nós vivemos hoje no modismo do marketing. Entendeu? E as pessoas não pensam na fisiologia. Então, o que acontece? Mas quando você começa a falar, a gente começa a ver vários pacientes que acabam tendo uma tendência de apertar. Aí, o que eu faço que eu uso? Uso isso aqui junto, para bloquear. É uma das coisas. Porque é igual um anticoncepcional. Ah, vou usar anticoncepcional para bloquear. Ah, você resolve, você tampa o solzinho com a peneira de lado. As outras coisas estão abertas, entendeu? Os outros problemas continuam surgindo. Você não está resolvendo. Você quer resolver sua vida? Corrige a fisiologia. O que é a fisiologia? É o funcionamento equilibrado do corpo humano. Desequilibrou o funcionamento, você vai estar aberto para doenças, para câncer, para todo e qualquer tipo de doença por conta de não respeitar o organismo é um carro, gente. Para finalizar aqui, vou falar uma coisa para ficar na cabeça de vocês. Bem com uma analogia. Às vezes a mulher pode não se ligar nisso, mas pergunta para o marido. Pergunta para o marido, quando for trocar o óleo do carro, que o frentista fala assim, vamos trocar o filtro de ar. Fala assim, não troca o filtro não, tira o filtro de ar. Você vai ver que em 3 meses você vai arrebentar o motor do seu carro. O filtro de ar é o seu nariz. Então você respirando pela boca, você não está filtrando, não está equalizando, não está equilibrando. Em 3 meses você vai ver o que acontece com o motor. Vê se seu marido tem coragem de deixar o carro sem filtro de ar. Você vai arrebentar o seu carro. A natureza, ela é perfeita. A gente só precisa buscar o equilíbrio. E o equilíbrio se busca de forma natural. Não é sintético nem extraído. E ponto final. Certo? Então, doutor, gratidão, mundão. Semana que vem a gente volta para falar mais sobre isso, para vocês entenderem. Agora, essa semana, quem não tem consciência de respirar com a boca aberta, pede para alguém avaliar, o marido, companheiro, mãe, enfim, qualquer pessoa, para ir lá de madrugada e ver se está respirando de boca aberta ou não. Tira uma foto. Compartilha, porque isso você pode salvar a vida de alguém. E qualquer dúvida que tiver, eu prometo que eu vou responder. Tá? Manda no direct, ou já manda para a Ariane, que a gente já formula a início da live respondendo as perguntas. Porque quanto mais a gente puder simplificar, a gente vai ajudar. Tá bom? Eu estou aqui à disposição. Pode mandar. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu prometo que eu respondo, tá bom? Eu também. É isso, então, doutora. Até semana que vem para todas vocês. Quarta-feira que vem, 8h30 da noite, a gente está aqui pontualmente para ajudar vocês muito mais. Então, enquanto isso, ó, um beijo no coração e um abraço no cérebro. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Doutor. Boa noite. Amém. Fica com Deus.